há um hábito de se escrever numa obra uma introdução. E introduzindo o Livro dos Espíritos, se vale o professor, então, de uma expressão, a palavra prolegômenos. Através dos escritos dos prolegômenos, ele permite não apenas lançar suas opiniões acerca da doutrina e da obra que se vai compulsar, mas abre espaço para que os espíritos também o façam. Se nós pudéssemos visualizar, e os que detêm em mãos o Livro dos Espíritos poderão fazê-lo, constatarão que o livro tem início, estes prolegômenos, tem início com uma cepa, um desenho de um ramo de videira. O desenho foi feito pelos próprios espíritos e dado a Kardec para que, numa síntese visual, fosse possível entender o que representa a presença do homem na Terra. Nós teremos a oportunidade, encerrando talvez o nosso encontro de hoje, de discorrer acerca da estrutura deste desenho, que não sei se todos têm conhecimento, vem detalhada em uma das questões do Livro dos Espíritos, um pouco mais detalhada, já que os espíritos também o fazem quando apresentam a introdução ao livro. Nós vamos encontrar nos prolegômenos algumas afirmações bastante interessantes. Comparando o texto da primeira edição com o texto da edição definitiva do Livro dos Espíritos, encontraremos acréscimos nos prolegômenos, como também encontraremos assinaturas divergentes entre aqueles que foram os subscritores dos primeiros prolegômenos e os que subscreveram a mesma introdução na edição definitiva. É verdade que os recursos da tecnologia nos permitiriam aqui visualizar. E eu cheguei mesmo a elaborar uma apresentação pensando nesta apresentação que em parte ficaria muito sacrificada para aqueles que nos ouvem, razão pela qual preferimos omitir a visualização dos que estão aqui no salão. Quem sabe, em tempo breve, nós teremos condições de fazer as transmissões aqui do salão, não apenas pela voz, mas também pela imagem. E isto certamente facilitaria aos que estão distantes ter uma ideia do que nós estamos desenvolvendo aqui. Vamos trabalhar o texto dos prolegômenos como fizemos em relação aos demais itens. Kardec é quem escreve os primeiros parágrafos. Os espíritos, num determinado ponto, orientam-no a que lançasse o que eles haviam escrito. E aqui é importante que nós tenhamos em mente que o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, a sua primeira versão, tinha uma estrutura bem diferenciada daquela que nós a conhecemos. Não tanto no conteúdo, embora o conteúdo da edição que tenhamos seja muito mais completo, mas pela natureza, pela extensão das respostas. A primeira edição continha as respostas dadas pelos espíritos através do mecanismo da cesta de bico, da Corbeil, aquela que contava com, na ponta, um grafite e que permitia
que as médiuns participantes do processo de sua produção, colocando as mãos nas bordas da cesta, permitissem aos espíritos dar as respostas. Curiosamente, nós não tínhamos uma médium por cesta, mas até 3 médiuns por cesta, o que afastava por completo qualquer perspectiva de que elas influenciassem o conteúdo das respostas. 3 médiuns, uma cesta, tendo numa das pontas um grafite, e por isto, quando em contato com o papel, é o grafite quem se desgasta, o papel permanece íntegro. Kardec tomava assim todos os cuidados possíveis para que o conteúdo daquela obra representasse com a máxima fidedignidade o que os espíritos gostariam de registrar. É por isso que ele então abre os prolegômenos afirmando textualmente: fenômenos alheios às leis da ciência ordinária se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Não estava no domínio das moças, as jovenzinhas de no máximo 15 anos, que ali estavam contribuindo para a produção do Livro dos Espíritos, poder dirigir a vontade de entidades que se manifestavam quando queriam, atendendo ao programa que elas mesmas estabeleceram, no ritmo que elas entenderam adequado, de sorte que afirmar que há por trás daquilo uma vontade livre e inteligente nos conduz necessariamente a entender a seriedade do material que temos às mãos e em que temos a oportunidade de conhecer e aprofundar. Ele segue no segundo parágrafo chamando-nos a atenção para mais um ponto. Aliás, nos 2 ele já havia, ou em relação aos 2, ele já havia se pronunciado. A razão, e não a fé, a crença, a razão, aquele atributo que o homem entende ter logrado conquistar, mercê o seu esforço. Porque a racionalidade é um atributo que o espírito logra atingir, alcançar, desenvolver, graças ao empenho que dedica. Deus faz os espíritos simples e ignorantes. Conhecer, aprofundar, crescer, elevar-se, não é obra do acaso, não é obra de uma interferência divina, é fruto do empenho de cada um. A razão diz que um efeito inteligente só pode ter por causa uma potência inteligente. E os fatos, aqui o Espiritismo enquanto ciência, os fatos provaram que essa potência é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Foram assim os primeiros sinais. As pancadas, os raps que as irmãs Fox, no território dos Estados Unidos, puderam depois permitir fossem identificados como pancadas provenientes do espírito de alguém que na Terra, em sua última romagem, houvera adotado o nome de Charles Rosna e que fora brutalmente assassinado dentro do recinto daquele ambiente em que elas hoje moravam. Seu corpo fora colocado entre a terra e uma parede, e ele, através de pancadas, os raps, se comunicava, e as meninas estabeleceram com ele um mecanismo de diálogo
que lhes permitia trocar ideias e através de pancadas. Quem está aí, se for um espírito, dê uma batida, diga-nos que sim. Se não for, 2 batidas. E através de coisas simples. Depois, em Paris, foram as cestas que giravam, as mesas que rodopiavam, os sinais materiais que, por fim, a grafia acabou por permitir todos nós pudéssemos ter. Interrogada a respeito disto, da sua natureza, esta potência declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem. O que aconteceu, meus amigos, foi simplesmente a revelação de que a vida é muito mais ampla do que a existência. Somos nós que às vezes imaginamos exercer a racionalidade, que queremos reduzir o mundo ao que vemos. Temos a doce ilusão de imaginar que o mundo é isto que nos cerca, quando na verdade a realidade extrafísica, desde Platão, no registro dos diálogos socráticos, parece ser a coisa mais evidente que a racionalidade conduz. Há um mundo que não é um mundo das formas, mas é um mundo das ideias. Um mundo onde a essência é tudo. Nós vivemos o mundo das aparências. E as aparências não conduzem a nada. Há muito o homem já deveria ter a isso descoberto. Há muito o homem já deveria ter a isto prestado atenção. Vivemos no mundo transitório das aparências. Mas somos seres do mundo da essência. E esta essência, que Kardec denomina potência, algumas traduções falam em força, os filósofos sempre se debruçaram a analisar, uns negando, outros afirmando, outros tentando entender, mas foram apenas estas forças, potências, essências, no momento em que o homem estava maduro para entendê-las, que se fizeram presentes. Os fatos de natureza mediúnica estão presentes na humanidade desde que aqui aportou o primeiro espírito, sobre formas as mais simples. Quem se debruçar e ler os livros como de Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga, que registra o hábito da família, dos costumes greco-romanos, certamente há de entender toda a preocupação que no recuado da civilização que nos instrumentaliza o conhecimento em termos de Brasil, já que somos colonizados por portugueses que integravam a Europa, sabem que há muito mesmo, se entende, se raciocina sobre a possibilidade da intervenção daqueles que viveram conosco, enquanto parentes, antepassados, na vida do dia a dia. É por isso que Fustel de Coulanges registra que no interior das casas gregas e das casas romanas, as pessoas mantinham um altar com uma lâmpada sempre acesa, a evocar a presença daqueles que haviam estado no convívio familiar. As manifestações estão aí. As tribos indígenas, Ernesto Bozano, quando disseca e disserta acerca dos povos primitivos e as manifestações paranormais, supranormais, nós já tivemos a chance de estudar essa obra aqui aos sábados, nos demonstra efetivamente que por mais isolada seja a comunidade que agrupa seres humanos, ali resta presente a ideia de que os antepassados sobrevivem. José Herculano Pires, este espírito luminar,
que nos orienta nas tarefas que temos a oportunidade de desenvolver enquanto estudantes da doutrina espírita, não cessa de escrever e de nos posicionar no sentido de que o Espírito sempre se manifestou nas relações com a humanidade. A humanidade é que não foi capaz de perceber. A isto, muitas vezes, deu a denominação de milagre, porque, para aqueles que não são afeitos ao estudo, à seriedade, de entender a amplitude das leis da natureza, as manifestações que nos fogem ao conhecimento próprio são tomadas como manifestações extraordinárias. E milagre nada mais é do que admirável. Miraculo, admirável. É esta a raiz da palavra. As comunicações, então, registra Kardec, existem sempre. Estão na ordem natural das coisas. E não se constituem, por favor, ajudem-nos sempre a falar sobre isso, não se constitui nenhum fato sobrenatural. Daí porque ninguém precisa temer o contato com os espíritos. Este não é um contato reservado a alguns, é um contato que todos temos permanentemente. Os espíritos estão conosco diuturnamente, nos revelando, nos orientando, nos esclarecendo. Não há nisso nenhum sentido místico, e ninguém precisa tomar aqueles que do exercício da mediunidade começam a se aproximar como seres privilegiados, à parte da situação ou de toda a estrutura em que estamos. O médium nada mais é do que alguém que, divisando a realidade espiritual, presta-se, busca ser útil a estas entidades, mas, equivocadamente, às vezes, se esquece de que ele é o maior beneficiário dos contatos. Até porque, meus amigos, quem de nós que, tendo a chance de divisar a realidade mais ampla, não pensa duas vezes antes de tomar certas atitudes? Por quê? Porque estamos cientes do que nos aguarda quando os olhos da experiência física se cerrarem. Está terminada a etapa de mais uma persona, de mais uma aparência. Mas, enquanto essência, nós voltamos para onde ou de onde viemos. Tornamos e levaremos consigo, aí sim, claramente, não mais as aparências. Que nos importará na realidade espiritual os títulos que temos? Absolutamente nada, porque se luta na realidade espiritual para ostentar o título de irmão. E quem é o irmão? É aquele que cumpre a vontade de Deus. De que nos adiantarão as posses para a construção do mausoléu. Mas o que tem o mausoléu? Segundo Jesus, por fora, aparência, mas por dentro, absolutamente nada. Despojos. Voltamos à essência. Voltamos a ser aquilo que efetivamente somos. Daí porque o conhecimento espírita nos mostra que o espírita efetivamente comprometido, é alguém que vai se empenhar na prática diuturna do bem, porque sabe que isto é o grande diferencial. Nós vamos entrar numa comunicação mais adiante, em que isto ficará assim marcado. Era uma leitura que adoraria fazer hoje, só ela, para falar dos prolegômenos. Mas temos que cumprir o programa e sigamos. Porque Kardec registra, os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal.
e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. É importante pensar nisso. A regeneração não é obra do acaso. A doutrina espírita não é obra do acaso. Ninguém será melhor se não se fizer melhor. Chega de hipocrisia, de ilusões. As pessoas imaginam que serão melhores sem corrigir os seus próprios defeitos. Há espíritas proclamando isso. Está chegando o tempo. Será 2000 e qualquer coisa. Será um tempo melhor quando nós formos melhores. E é muito difícil ser melhor. É muito difícil corrigir-se. É muito difícil adotar posturas coerentes com o que conhecemos. Nós insistimos na prática de velhos hábitos, de velhas condutas, de defeitos que nos outros proclamamos em altas vozes não aceitar, mas que em relação a nós mesmos devem ser compreendidos. A doutrina espírita é para o homem maduro, é para o espírito que cresceu, que sabe que não tem mais lugar para fantasia, que ninguém vai buscá-lo à porta do túmulo, estendendo-lhe um tapete vermelho até regiões celestes, regiões que não temos nem ideia do que sejam. Estamos distantes de compreender. Este livro, o Livro dos Espíritos, diz Kardec, é o repositório deste ensino. Ele contém em cada uma das suas linhas as verdades que o homem maduro pode compreender. E os espíritos que o ajudaram a construir foram muitos, importantes, desconhecidos, mas todos eles com um traço comum. Olha como é lindo isso que está nesse parágrafo. Pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Esta é a diferença. As pessoas às vezes imaginam que basta pregar. Sem viver, todo aquele que prega é um condenado. Complicadíssimo. Vocês não sabem o grau, o quanto pesa estar aqui. Certa feita, conversando com o Richard, desabafei nesse sentido. Porque ele me cobrava, às vezes, uma participação maior, ainda cobra, né? Richard é um líder espiritual cruel, cobrador. Vocês acham que não, mas quem convive, ele diz assim, por que você... Eu sei, é por isso que eu estou falando, ele vai concordar comigo já já, né? Não vou contar tudo, Alex, para não ficar chato, tá? Essa parte eu vou omitir. Mas ele disse assim, você devia trabalhar na mediunidade, eu não tenho tempo. Como não tem tempo? 1 hora por dia. Tudo bem, 1 hora por dia eu tenho. Então senta, reúne, escreva. Mas eu já faço isso, mais, né? Eu falei, escuta, mas muito pior do que falar através da psicofonia, escrever através da psicografia, é expor. Ele parou, pensou e concordou. Porque aquele que expõe precisa praticar. E quanto falta para praticar? Quanto de bem seria necessário fazer? Quanto modificar? Quantos desapegos? Quantas mudanças? Quantos silêncios? Tudo isso é muito difícil. Mas a doutrina vem para nos erguer. Vem para nos ensinar que sem prática a teoria não é nada. Ela se esvazia. E devemos praticar o quê? A virtude. A sabedoria, sapiência. Devemos ser sábios. Devemos ser virtuosos. Os espíritos então escrevem. Kardec abre espaço para que eles mesmos registrem aquilo que gostariam. Há uma diferença entre os dois prolegômenos. O primeiro é mais curto, embora na essência digam a mesma coisa. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso,
pois esse trabalho é nosso. É o livro dos Espíritos. Essa é a razão, o livro dos Espíritos. O nome está aí. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e que um dia, não está dito quando, há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Amor e caridade. Amor. Palavra fácil de enunciar, dificílima de vivenciar. Nós confundimos paixão com amor, possessão com amor. Mas amor é renúncia. E aquele que ama deve ser o primeiro a abrir mão dos seus próprios interesses em benefício daqueles que ama, com os quais convive. Palavra fácil. As pessoas afirmam-se enamoradas umas das outras, amam umas às outras, quando na verdade detêm em relação às outras um sentimento de posse, de domínio, de controle. E todo o amor enunciado costuma desaparecer diante de uma contrariedade, diante de algo que não nos atende aos interesses. Amar é muito mais. Caridade. A caridade que é o mecanismo através do qual o homem se solidariza com os demais, esquecendo que não é detentor de privilégios, lembrando-se de que não é detentor de privilégios, esquecendo-se deles, preocupado com o outro. Todos vamos para casa e nos recolhemos em ambientes maiores ou menores, confortáveis mais ou menos, mas existem irmãos nossos que têm no seu dia uma luta ingrata para sobreviver. O homem se orgulha de ter construído artifícios e artefatos que o colocam em comunicação à distância, endurecendo-lhe o sentimento. Somos capazes de construir mecanismos que permitem o deslocamento entre continentes, mas nos agredimos em troca de quase nada. Onde a caridade? Enquanto o homem fabricar armas, como poderemos imaginar que a caridade estará presente no seio da terra? Como imaginar um mundo de regeneração se nós temos a construção de armas que destroem? Se as pessoas portam armas sob as mais infindáveis justificativas, onde o amor, onde a caridade? Os Espíritos dizem que estão preparando este mundo, mas é necessário saber se todos estamos em condições de habitá-lo. Vão adiante. Estaremos contigo, sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Que parte, que dificuldade, que missionário. Um homem que de 1854, 55, até o dia em que retornou à espiritualidade, não parou para descansar um único dia. Escreveu tanto, com tamanho grau de profundidade, que faz-nos parar e pensar. Tem muita gente que aos 50 anos, a idade que ele detinha, pensa em ir para casa descansar, em ficar de pernas para o ar, com os braços cruzados. Pernas e braços que na realidade espiritual, se não desaparecerem, como registra André Luiz num de seus diálogos em Nosso Lar, através das impressões que os seus novos amigos das câmaras de retificação lhe
fornecem a espíritos que aqui aportam sem as pernas, sem os braços, porque os imobilizaram na face da terra e não são dignos de possuí-los aqui. Este homem não reconheceu o descanso, não conheceu a tranquilidade, era bombardeado e atacado por aqueles que com ele conviviam. Foi acusado de ser milionário. Ele, que morava em 3 cômodos na cidade de Paris, o milionário. Os milionários não estão a serviço do próximo, são mais interessados nas suas conquistas, nos seus patrimônios, do que no patrimônio da humanidade. Eles deixam para ele uma advertência interessante. E isto às vezes nos intriga, né? Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares prontos. Porás no cabeçalho a cepa. Aquele desenho, quem tem aí já vai poder olhar, quem está em casa pode olhar mesmo, vai estar visualizando. Ali se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito, o licor. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. Vamos explicar? Vamos lá. O corpo é visual, todo mundo está vendo, né? Tá lá a cepa, esse é o corpo. A cepa de onde procede, onde temos ali a videira, a cepa. O que eles nos dizem? O espírito não é isto. O espírito é o licor. É necessário que o bago, aquilo que está ligado à cepa, passe pelo processo da depuração. E aí sim, nós teremos condições de entender por que é que a reencarnação se faz necessária. Quem tem o Livro dos Espíritos pode ir à questão de número 196. Se a memória não trair, porque agora eu perdi a sequência, mas é 196. Está dito lá: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de filtro ou de depurador por onde tem que passar os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso, respondem as entidades. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Eu digo que eles são sempre diretos. Eu vou sair daqui melhor? Sim, se evitar o mal e praticar o bem. Mas e se eu não? Aí vem a sequência. Mas é somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas que atingem, ao cabo de um tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, a finalidade para que tendem. É por isso que o sujeito foge do estudo espírita. Porque aquele que já raciocina, diante de um texto desse, tem que botar não só a barba, para não ser machista, mas o cabelo todo, senão o corpo de molho. Veja as condicionais. Evitar o mal e praticar o bem. Nazil, eu já estou evitando o mal, parabéns, eu não consigo ainda. E praticar o bem, isso, bom.
então são necessárias muitas encarnações. Nossa, muito, você não gosta da Terra? Gosto, tanto não quer nem sair, o sujeito adora aqui, então são muitas. O problema é que elas fazem parte de um processo de depuração. Depuração. E não é só passar. Eles terminam dizendo, os esforços que empreguem, a finalidade para que tendem. Qual é a finalidade de cada um de nós? Por que estamos reencarnados? Muitos dirão, é porque eu quero comprar uma casa. Eu preciso trocar de carro. Larga a mão de ser criança. A finalidade do espírito. O que o seu espírito está fazendo aqui? A doutrina espírita não quer que ninguém abra mão de nada. Continue com a sua casa, os seus sonhos. Mas preste atenção, os sonhos do espírito são outros. Ninguém logrará ser feliz ocasionando a infelicidade de terceiros. Os seus sonhos podem se concretizar, mas não em detrimento dos outros. É necessário ter essa ideia, porque do contrário estaremos complicando a nossa vida. Ele acresce uma pergunta: é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Qual vocês acham que é a resposta? Então, se você conhece, por que não pratica? E por que fica com a verdadeira, permanente desculpa? A carne foi fraca. Sabe, eu não consegui resistir. Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Teu espírito é tudo. Logo, atendamos aos interesses do espírito. E o corpo, Nazil? O corpo a gente cuida. Cuida. Custou tanto. Está aqui de volta. E voltar será dificílimo. Enquanto tiverem métodos contraceptivos, vai ser uma tragédia. O sujeito vai entrar na fila várias vezes. Não dá agora, esquece, volta. Não, mas não, ela não quer ter filho. Hoje ela é dona do corpo. Te abortou. E agora? E agora você espera. O que ela fez? Laqueadura. Nunca mais. Nessa família, não. E aí o sujeito, vasectomia. Nesta família, não. E está lá o sujeito demorando para voltar e desesperado. Eu preciso de uma nova chance. Às vezes a gente busca essa chance para jogar no lixo. Ansiou tanto a reencarnação e termina pela escada ou pela escala nada fácil, comprometedora do suicídio. E perde não uma oportunidade reencarnatória, perde inúmeras, porque aquele que atenta contra a vida, contra Deus, atenta. E lá estamos nós de novo na fila da espera. Mas numa nota, ele explica para a gente com a didática do professor. Aliás, como seria bom ter a didática de Hippolyte Lyon, Denis Arrivaio. Como ele consegue, em tão pouco, dizer tanto. O suco da videira, o licor, oferece um símile material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor, que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique, cuidado para não encher de outras coisas, tá? Em que a alma tem que entrar para se purificar a alma. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Olha aqui, recado em tão pouco. Mas os espíritos continuaram, né? Eles estão lá, eu fiz só. Não te deixes desanimar pela crítica. Isso vale para todo mundo, né?
Está indo no centro, mas você não está melhorando. Por que você está indo lá? Estou tentando ser melhor. Você vai de novo perder tempo nesse trabalho de caridade? Você acha que vai mudar o mundo? Sim, mudando a mim mesmo em primeiro lugar. E se eu sair do comodismo para ir me preocupar com outro, eu estou mudando. Posso não fazer nada de extraordinário. Posso não diminuir a pobreza, mas eu estarei mudando a minha visão do mundo. E isto é importantíssimo para quem precisa entrar na reencarnação e sair melhor. Para quem vem para essa oportunidade com um objetivo muito claro, o de ser melhor. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse em enganar. Encontrá-los-á mesmo entre os espíritos, porque os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia, ou o grande problema que nós temos, a ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus, caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Entra uma parte agora que só está na segunda edição, a primeira é omissa. Com perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa. O valor você vai conhecer, porém, muito mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos e os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com elas chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Aí vem um recadinho também do coração, né? Tem uma personagem que faz isso, eu não sei qual é, mas recadinho do coração. Lembra-te de que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam todo aquele que busca no caminho do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Os bons espíritos se afastam de todos os que forem orgulhosos e ambiciosos. E aí então vem as assinaturas. Curiosamente, nós encontramos uma divergência entre os que assinam a primeira e a segunda das edições dos prolegômenos. A primeira tem os seguintes, tem como subscritores 8 espíritos, dentre os quais Napoleão I e Hahnemann. Esses 2 espíritos desaparecem na segunda edição. Eu já parei para pensar por que Napoleão I teria subscrito aquilo, né? Um sujeito complicado, guerreiro, vivia da briga, mas havia sido recebido na França, no ano de 1848, 49, os seus despojos. E ele foi pela 3ª vez carregado nos braços da população francesa. Não sei se não foi o meio de campo dos espíritos para dizer, olha, Napoleão I está aqui, mas o fato é que depois ele some. Assim como Hahnemann some. E vão subscrever a mensagem, tanto da primeira como da segunda, alguns espíritos que a gente identifica depois de um etc, como sendo João Evangelista. Não confundir com João Apóstolo. Não são a mesma figura. O Evangelho de João foi escrito perto do ano 100 e cacetada. Ele não era o João Apóstolo, é João Evangelista. Agostinho, de Hipona, Vicente, de Paulo e
Luís. O Espírito Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Benjamin Franklin e Emanuel Swedenborg. Eu já tentei fazer, Leopoldo, tudo quanto foi composição. Eu já descobri que aqui tem ciência, filosofia e religião, e tem duas ligações, uma com o mundo material e outra com a realidade espiritual. Como é que é isso, Nazil? Está xarope? Não. Vamos lá. Ciência. Estão aqui assinando Franklin e Swedenborg. São ligados à ciência. Filosofia. Sócrates, Platão e Fénelon. O lado religioso. João Evangelista, Agostinho e Vicente de Paulo. E São Luís, Nazil? São Luís só é santo porque a igreja quis. Luís foi terrível. É dele a cruzada contra os cátaros. Era um espírito complicadíssimo, violento, à maneira de Napoleão. Esse é o que liga a terra. E aparece o Espírito Verdade para ligar no céu. Se eu tivesse aqui um esquema visual, ia mostrar para vocês o quanto eu já penei para tentar montar essa arquitetura. E às vezes peço até ajuda, né? Olha, alguém sabe de alguma informação secreta aí? Passa, que eu queria entender isto, né? No princípio eu os dividia em ciência, filosofia e religião, depois consegui enquadrá-los em 3 frentes. O fato é que reponta no meio, o Espírito Verdade. Como a conciliar tudo? Ele podia ser o primeiro na assinatura. Por que é que ele fica no meio exato? Talvez para fazer esta ponte, a dizer aos homens que o conhecimento que eles têm, sem a prática das virtudes, não representa muito, para não dizer que não representa nada. Tudo isto, meus amigos, tem sentido se nós pudermos trabalhar para divulgar a doutrina espírita. Nós estamos tendo neste final de semana, e eu tive a chance de ontem à noite conversar com amigos do Brasil inteiro, que estão reunidos no 4º encontro estadual do estudo sistematizado da doutrina espírita. Eles estão lá no Centro Espírita Chico Xavier, e ontem à noite eu fui conversar com eles um pouco acerca das obras que compõem o ESD. Esta é a grande importância da nossa vinculação à doutrina. Difundi-la, divulgá-la. Numa mensagem que eu disse para vocês, usaria como pano de fundo, se eu pudesse trabalhar os prolegômenos hoje, ela seria o meu norte. Um espírito que só subscreve assim, espírito, mais nada, um espírito, tá? Em 23 de outubro de 1868, tendo por médium o senhor Nivar, na Sociedade de Paris, dita uma mensagem que ele denomina assim: a melhor propaganda. Há muitos espíritas no mundo, mas seu grau de instrução sobre a doutrina está longe de ser suficiente para que se classifiquem entre os espíritas esclarecidos. É aquela gente que está no centro, mas não está também, não ia fazer diferença. Tá, mas não estuda, não muda. O espírito é bem categórico. Eles têm as luzes, mas geralmente lhes falta a prática. Se praticam, necessitam ser assistidos, a fim de trazer nos esforços que tentam mais persuasão e menos entusiasmo. Quando falo de prática do espiritismo, quero dizer a parte concernente ou que concerne a propaganda. Para exercer com eficácia essa parte, mais difícil do que se pensa, é preciso estar bem penetrado da filosofia do espiritismo e também de sua parte moral. A parte moral
é fácil de conhecer. Para isto ele exige pouco esforço. Ao contrário, é a mais difícil de praticar, porque só o exemplo pode fazê-la bem compreendida. Só o exemplo, não a pregação. Esta é a melhor propaganda que o Espiritismo espera de nós. Primeiro, que o estudemos. Vocês viram que nós aqui, em alguns poucos domingos, tivemos a chance de repassar a introdução a essa doutrina. E o fizemos sem medo, sem falsa modéstia alguma, muito limitadamente. Havia muito mais para estudar, para analisar. No início nós fomos surpreendidos com as pessoas trazendo o Livro dos Espíritos. Hoje já são poucos os que o trazem. Víamos pessoas trazendo coisas para anotar. Hoje, talvez poucos façam isto. O estudo perseverante, metódico, exige este compromisso. Por quê? Se é muito fácil conhecer, e nem todos conhecemos, o praticar, meus amigos, é o X da questão. A moral espírita é aquela moral de que Jesus falava e de que se serviu. Porque Jesus marcou a humanidade? Porque era um espírito coerente. Falava e fazia. Não só falava. Os espíritos que hoje se apresentam na codificação, subscrevendo os prolegômenos, chamam a nossa atenção exatamente para isto, para a prática, para a diferença que nós precisamos representar no dia a dia. Onde estivermos, onde estivermos, em casa, no trabalho, na rua, é importante que essas verdades que nós aos poucos vamos conhecendo sejam representadas pelas nossas ações, as mais pequeninas. Entender a dificuldade alheia é a primeira delas. Não nos acharmos o centro do mundo, não nos julgarmos merecedores de nada além do que qualquer outra criatura possa ter. Não deter privilégio algum, ter amor em servir, sentir a vontade sempre permanente de estar ao lado daqueles que são os mais oprimidos e ser a voz deles na reivindicação. É importante que nós, os espíritas, nos conscientizemos de que o mundo será melhor quando nós formos melhores. E é importante demonstrar que, se já estamos compreendendo isto, as nossas ações isto espelham. Na compreensão, na aceitação, no servir. Sejamos os primeiros a não procurar ser servidos, mas sejamos os primeiros que em todas as situações servem. Não importa a quem, importa que sempre nos encontremos dispostos a renunciar das virtudes lançadas em o Evangelho segundo o Espiritismo, como que devem espelhar a conduta do que se diz seguidor de Jesus. A primeira é a abnegação, negar-se, abrir mão de tudo aquilo que pudermos em benefício daqueles que estão à nossa volta. O mundo será melhor. Nós seremos melhores. Olharemos o mundo de outra forma. Construiremos, sim, este mundo de regeneração, mercê estas transformações que formos realizar. Por isto, para encerrar,
Recordemo-nos sempre de que a cada dia o nosso esforço para corrigir as nossas próprias limitações precisa ser maior. Não nos preocupemos com as limitações alheias. Não fiquemos importunados se as pessoas ao nosso lado fazem ou não fazem. Façamos nós. Tenhamos a chance de honrar este grande tesouro para o qual fomos chamados a partilhar na presente encarnação. E se algo pudermos fazer em benefício daqueles que estão à nossa volta, não nos recusemos, façamos, sirvamos, apenas servindo, disseminando o bem, nós já teremos respondido presente a um chamado que nos vem de longe, da Galileia, de um rabi que deu testemunho de amor, dando a vida por aqueles que o cercavam. O rabi, doce, meigo, crucificado por homens iníquos, mas que das suas palavras, do seu exemplo, sempre transmitiu o amor. Sejamos dignos, porque é o mínimo que podemos fazer em agradecimento a uma realidade ampla que nos protege e nos ajuda a crescer mediante a nossa própria autoiluminação.